Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Luiz Kinoshita, através desse canal de bênção, o Ministério Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Mais uma reflexão de vida, mais um devocional para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero falar nesta manhã sobre as tempestades da vida. Sim, como nós sabemos, a Bíblia ela é rica, ela é cheia de textos e contextos que são passados para nós através de tipologias, de simbologias, de parábolas, meios que Deus usa para falar com aqueles que Ele quer passar uma mensagem. E aquele que tenta ter uma vida mais espiritual, ele vai ter mais discernimento. Porque quando ele respondeu aos discípulos sobre a questão por que ele falava por parábolas, ele estava dizendo em outras palavras que aquele que anda em espírito, aquele que medita naquilo que eu quero, naquilo que eu escrevi nas minhas palavras, ele vai entender, ele vai ter compreensão. A revelação para os simples não é questão de ser estudioso, mas ter uma vida de devocional diária, uma leitura, uma oração, te faz propício à sensibilidade de entender esse contexto que Deus usa para falar, para que os espirituais, os simples, possam alcançar essa revelação. Quero falar sobre tempestades. As 3 tempestades que você pode estar vivendo, passando ou já passou, e talvez ainda não discerniu. Vamos pegar 3 textos bíblicos em Marcos capítulo 5, capítulo 35 ali em diante. Também no Marcos capítulo 6, ali no versículos 40 em diante. E também no livro de Jonas. Nós vamos ver lá no capítulo 1 a narrativa do desfecho da tempestade que Jonas passa. Nós vemos 3 tempestades diferentes. A tempestade que nós vemos em Marcos, as 2 tempestades. A primeira tempestade é que Jesus entra no barco com os discípulos e a tempestade vem forte, assustadora. Até mesmo os próprios discípulos que eram pescadores, que viveram, que nasceram, que tiveram sua vida toda em barcos, pescando em meio a tempestades, se assustaram com aquela tempestade. Tinham experiências. Temos também, aleluias, a tempestade onde Jesus constranger, e o texto ali vai mostrar, dentro do original, que Jesus, ele obrigou, ele não deu opção. Vocês vão entrar no barco e vão caminhando, deixa eu aqui orando. Os discípulos acharam estranho, porque como que Jesus ia nos alcançar? Ia armar outro barco? O que Jesus quer que a gente vá sozinho? Mas eles obedeceram a voz. E houve também uma grande tempestade, também assustadora, que os assustaram. E temos o Jonas, que tinha que ir para um lugar chamado Nínive, mas resolveu fugir para não obedecer à voz de Deus para um lugar chamado Tarsis. O que essas 3 tempestades têm a ver conosco? Aonde eu posso aplicar o contexto dessas 3 tempestades na minha e na sua vida, em fatos que ocorreram, estão ocorrendo ou que poderão ocorrer na sua vida. A primeira tempestade que Jesus entra com os discípulos e diz que a tempestade assustava os discípulos ao ponto de eles ir lá no Jesus e dizer: mestre, tu não vê que estamos perecendo nessa tempestade? Como podes dormir? Primeira questão é: como um homem pode dormir num barco que está sendo acometido de uma tempestade que os próprios discípulos experientes, uma boa parte deles, principalmente Pedro, Tiago e João, expert em pescaria, em barco, em tempestades, estavam tão assustados como Jesus poderia dormir num barco açoitado por ventos, ondas, trovões, relâmpagos e etc. Jesus não estava dormindo, estava simplesmente em silêncio, vendo a ação e a reação daqueles discípulos. Porque aquela tempestade realmente não era comum, por isso que assustou os discípulos. Porque a tempestade que você vive por estar andando da forma certa, com a pessoa certa, fazendo o que é correto, obedecendo a Deus, servindo a Jesus. A tempestade que você, como portador do Espírito de Deus, vive num mundo de lobos, você sendo um cordeiro, é uma tempestade assustadora. Mas Jesus estava ali, não dormindo, simplesmente olhando, observando e ouvindo a ação, a reação e o sentimento de seus discípulos. Mas Jesus se levanta, acalma a tempestade tão logo
ordena ao vento, à natureza que cesse a fúria e tudo se acalma. Uma lição de vida, uma tempestade diferente, um Jesus presente no barco, uma voz suave e mansa que manda tudo. Glória a Deus. Homens de pequena fé, porque duvidastes, é um termo que Jesus usa algumas vezes para falar da nossa mania de insistir em demorar a entender como Ele é presente nas aflições. Então vemos ali uma tempestade que Jesus estava ensinando aos discípulos, que não há tempestade assustadora que possa nos tirar daquilo que é certo. O que é certo? Deus é por nós, quem será contra nós? Teremos aflições no mundo, mas venceremos. A segunda tempestade nós percebemos que é uma tempestade que parece que Jesus agora está provando os discípulos. Mais uma vez, uma tempestade. Só que agora Jesus, ele aperta. No momento da prova é um momento meio apertado. Ele fala, vão para o barco, vão para lá porque eu vou orar. E não explica como que vai encontrar com os discípulos depois. Só manda eles ir rumo a Gadara. E ali, os discípulos entram no barco. E Jesus vai orar no monte. E o Jesus, que está 100% homem, mas é 100% Deus, na sua onisciência, na presença e potência, no momento espiritual no monte, ele pode contemplar o que está acontecendo. Mais uma vez os discípulos se desesperam. Talvez se lembraram da tempestade anterior, talvez entenderam que o mestre que dá ordem, dá voz às tempestades, a natureza obedece, criam nisso, mas agora estão dizendo, meu Deus, tão forte como aquela, só que agora Jesus está aqui, agora vamos perecer. Eles não conseguiram pôr em prática o que aprenderam, porque dependeram da presença física de Jesus. E ficaram apavorados. Jesus então vem andando sobre o mar. Os discípulos um pouco assustados, pensando que é um fantasma, aquele homem andando calmamente sobre o mar, aquela imagem daquele homem andando sobre as águas. Muitas vezes acreditava-se naquela época que a cultura era que em tempestades havia espíritos de pessoas que morreram em tempestades que andavam sobre elas. Eles acharam que fosse esse espírito, gritaram fantasma, fantasma. E de repente, Jesus disse que é ele para ninguém temer. Eles assustados e meio com um misto de dúvida e crença, olham em silêncio, mas Pedro ousa a dizer, se és tu mesmo, então que eu vá até ti. E nós conhecemos o desfecho. Pedro vai até Jesus, mas ainda despreparado para enfrentar a tempestade, ele anda até o seu tempo confiante. Mas mais uma vez ele tira o foco do olhar sobre Jesus e olha para a tempestade e atenta-se para o som que ela produz assustador e afunda. Jesus o salva, volta para o barco e fala, cadê a fé de vocês? Enfim, 3 tempestades que eu chamo de tempestade da experiência, a tempestade da prova, onde você vai ser provado naquilo que você tem vivido com Deus. E temos a terceira tempestade, que é do desobediente Jonas, que é a tempestade que sofremos porque nós a causamos com nossos atos impensados, com nossas imprudências, com nossas ansiedades. Essa tempestade já é uma responsabilidade nossa, porque nós estamos errando, já aprendemos. Amém que 2 mensagens estão no Novo Testamento e uma no Velho, mas eu vou uni-las num contexto da revelação desta manhã. Passamos tempestades para aprender a viver com Jesus, para aprender a entender que Jesus está em todas as situações e Ele é a voz que obedece, mas que através do seu Espírito em nós podemos fazer as obras que Jesus fez e até maiores. A segunda é uma aprovação que Deus permite para que nós possamos amadurecer, sairmos do estágio de meninos da fé e nos tornarmos maduros no poder da fé. Sim, é isso aí. Essas 2 tempestades, Deus ele vai estar presente com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, vai estar atuando e não permitirá em circunstância alguma que a gente desfaleça. Mas a tempestade da desobediência, essa é terrível. As 2 primeiras, glória a Deus, Deus vai agir, vai operar, vai trazer ensinos, vai trazer
preciosidades para o nosso coração, vai mudar o nosso conceito, os nossos pensamentos, princípios e valores, vai nos aperfeiçoar, nos tornar maduros, prontos para sermos portadores de bênçãos imensuráveis. Mas a desobediência já é uma tempestade que é responsabilidade nossa. A tempestade da desobediência, ela gera perdas. No barco de Jonas, houve perdas, jogaram muitas mercadorias, era um navio mercante que ganhava dinheiro pelo transporte de mercadorias. Houve prejuízos sem medidas. Ninguém perdeu a vida, mas os prejuízos foram imensuráveis, foram terríveis. E só se cessou os prejuízos quando ele foi lançado do barco, porque ele era desobediente. Então logo lançaram ele do barco, tudo se acalmou. Não foi nem uma ordenança espiritual, mas foi um fator. Quando o motivo da prova ainda estava em ativa, havia tempestade. Quando o motivo daquela situação, daquela luta, foi lançado fora, a tempestade cessou. A tempestade da desobediência na nossa vida, ela só cessa quando passamos para o estágio da obediência. Não adianta fugir para os braços do papai, da mamãe, do pastor, da zona de conforto de alguém ou de pessoas que podem te acolher, te abraçar, te acariciar, te dar palavras de carinho, de incentivo, de vai para frente. Se tiver na obediência, a tempestade só vai cessar quando você entrar na obediência. Não adianta. Você vai perder financeiramente, perder em todas as áreas e aspectos, porque o inimigo vai ter legalidade e brecha para entrar e produzir perdas. É uma tempestade que Deus permite que o sistema causa na sua vida, e o sistema deste mundo que jaz no maligno vai fazer isso na sua vida, até que você entre no estado de obediência e Deus restitua. Jonas foi lançado no ventre do peixe e cuspido no lugar que ele teria que ter ido no início. Não adianta você dar voltas. Você vai acabar, pelas circunstâncias que a sua desobediência está causando, ser levado aonde Deus queria que você estivesse. Então entenda isso. A tempestade da desobediência, ela causa perdas. E você é lançado em alto mar, em meio à tempestade. É assustador. A tempestade da experiência, você passa por ela, mas tão logo você já ouve a voz de Deus. Você já sente que Jesus está ali, você clama e na primeira Ele te atende. A tempestade da aprovação, Ele permite que você relute um pouco mais, que você ache que Ele não está presente, mas Ele está caminhando lentamente, tranquilamente sobre a tempestade ao teu encontro, já com tudo preparado. Discernir as tempestades, entender as tempestades e aprender com as tempestades é o segredo para o sucesso de um cristão sensível à voz do Espírito. Fique com essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.